Amém, glória a Deus. Bom, boa noite, mulheres. Vamos começar agradecendo, né, ao Senhor, então, por mais essa reunião. Amém. E convidar, né, o Espírito Santo, que eu acredito que já está aqui no nosso meio. Amém. Deixa eu só ver o que aconteceu. Amém. Aqui. Paizinho querido, nós te damos graças, Jesus, por mais esse tempo precioso na tua presença. Deus, eu te agradeço, Deus, pela vida de cada mulher preciosa que está aqui, por aquelas que não estão também, por aquelas que ainda vão entrar. Mas a minha oração, Pai, é que o Senhor possa tocar os nossos corações nessa noite, ó Pai, através daquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações, ó Pai, e principalmente, Deus, pelo momento em que nós vamos trazer à memória, Pai, o teu sacrifício naquela cruz por amor às nossas vidas, Deus. Essa é a minha oração, Espírito Santo de Deus, que nesse momento eu possa diminuir para que o Senhor cresça, Deus, e que eu possa calar as minhas palavras nesse momento para que o Senhor possa falar através da minha vida, Deus, em nome de Jesus. Eu me submeto, Deus, à tua vontade, a falar, Pai, somente aquilo que o Senhor quer falar, Deus, para o coração das tuas filhas nessa noite, Pai. Essa é a minha oração, é o que eu te peço, Paizinho, te entrego e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Paizinho. Amém, mulheres? Bom, amém. Bom, eu quero trazer para nós aqui algo que o Espírito Santo ministrou comigo nessa manhã. Eu quero começar já essa palavra com uma pergunta, sabe? O que nós estamos dispostas a viver por Jesus? Sabe? O que nós estamos dispostas a passar por amor a Jesus? Né? Eu queria que nessa noite você pudesse fazer essa pergunta para você mesma, sabe? Jesus, por que eu escolhi andar no caminho que eu tenho andado, né? A palavra de Deus nos fala com muita clareza que Jesus, ele nos amou primeiro, Jesus, ele nos chamou por primeiro, Jesus, ele nos escolheu primeiro. Mas a pergunta que eu quero começar fazendo para nós aqui, antes da gente ceiar, né, através dessa breve reflexão, por que eu e por que você escolhemos a Jesus? Por que nós permanecemos todos os dias com a nossa vida entregue ao Pai? E será que de fato todos os dias das nossas vidas nós temos entregue a nossa vida ao Senhor, sabe? Ou será que hoje nós escolhemos viver para Jesus porque talvez você cresceu num lar cristão, ou porque talvez você teve um encontro com Jesus de uma maneira do qual, através desse encontro, Jesus te resgatou, Jesus te curou, Jesus cumpriu uma bênção, né, sobre a tua vida. Mas nós sabemos que a vida com Cristo, ela vai muito além do que ganhar, né? Quando nós tratamos com pessoas maduras, nós podemos ser claras em dizer que a vida com Jesus é muito mais sobre perder do que sobre ganhar. E eu quero compartilhar um pouquinho hoje sobre a vida de um homem que ele literalmente, né, perdeu a sua vida por amor a Jesus. Ele foi um homem que do início ao fim da história dele, nós vamos ver que ele, mesmo quando ele ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, onde a Bíblia nos relata, mesmo antes disso, ele foi um homem que por um amor errado, exercido de uma maneira errada, matou cristãos, perseguiu cristãos, prendeu cristãos, por amor a Deus, né? E depois de um tempo, quando ele teve um encontro com Jesus verdadeiro, ele aprendeu então que todas as práticas que ele cometia não tinha nada a ver com Deus, né? E eu quero que nós venhamos a nos colocar no lugar desse homem nessa noite e nos questionar nessa noite, sabe? Jesus, quantas coisas talvez eu tenho feito, eu tenho julgado, eu tenho me comportado, eu tenho falado, eu tenho pensado, né? Que não condiz com o verdadeiro evangelho, que precisa me alcançar verdadeiramente, sabe? Quais são as práticas que eu tenho feito hoje em teu nome, achando que eu estou fazendo em teu nome, quando na verdade eu tenho sido ignorante
na minha maneira de me comportar, na minha maneira, né, de falar, na minha maneira de me reportar às pessoas, talvez, né, em meio às situações que eu tenho vivido. E mulheres, lá no livro de Atos, no capítulo 22, do verso 2 ao verso 21, nós vamos ver ali, esse homem que eu quero compartilhar nessa noite é Paulo, né? Nós vamos ver ali quando Paulo, ele apresenta a defesa dele quando ele é preso em Jerusalém. Né? Nós vamos ver ali Paulo, então, relatando toda a sua defesa diante daquela prisão. E ali Paulo vai começar a contar um pouco de quem ele era, um pouco daquilo que ele fazia, um pouco da história dele, de onde ele veio, a sua origem, através de quem ele foi ensinado, né, da palavra de Deus, aos pés de Gamaliel. Nós vamos ver ali a palavra de Deus relatar. E ali nós vamos ver que através de um encontro sobrenatural com Jesus, quando Jesus encontra com Paulo, né, Jesus então ali questiona ele, né, Paulo, por que me persegues? E ali Paulo fica sem entender, né, mas como que eu persigo a Cristo? Né, eu estou perseguindo cristãos, eu estou perseguindo pessoas, eu não estou perseguindo a Deus, né? E depois desse momento, então, nós vemos ali que Paulo, ele vivia numa cegueira espiritual, que é aquilo que nós chamamos, né? Quantas pessoas hoje vivem numa religiosidade tão grande, numa cegueira espiritual tão grande, ao ponto de fazer coisas absurdas, dizendo que em amor a Deus, quando na verdade Deus não tem nada a ver com isso, quando na verdade Deus não pediu absolutamente nada dessas coisas. Muitas vezes, né, pessoas que oferecem sacrifícios, fazem votos de tolo, como a palavra de Deus fala, né, diante de coisas que Jesus não pediu para que essas pessoas fizessem, sabe? Então ali, quando nós vamos olhar para a vida de Paulo antes, nós vemos que Paulo vivia então numa cegueira espiritual, né? E o que Deus faz sobre a vida desse homem? Deus, ele então gera ali nele uma cegueira física, literalmente por conta daquela luz tão forte que os olhos humanos não podiam suportar, que era, né, ver ali a glória de Jesus, ver ali a Jesus. Então, nesse momento, Deus, ele usa aquilo que é humano de Paulo e não aquilo que é espírito. E aqui fica mais uma lição para nós. Nós não conseguimos e não podemos ser espirituais 24 horas por dia, entende? Tem pessoas que vivem num fanatismo tão grande, tão absurdo, que você vai conversar com essas pessoas para dar um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, elas estão recitando versículos bíblicos decorados. Entende? E ali nós vamos ver que o Senhor, então, usa uma cegueira física para poder mostrar para Paulo qual era a real condição desse homem. Ou seja, Paulo se considerava um grande homem de Deus, né, um homem totalmente espiritual, um homem totalmente, né, antes dele ter um encontro verdadeiro com Cristo. E depois disso nós vamos ver Paulo, né, sendo ali conduzido até Ananias, que seria ali uma peça fundamental na vida de Paulo, um homem que apontaria o destino de Paulo ali naquele momento, né? Através da oração de Ananias, nós vamos ver ali que Paulo então recupera a sua visão, e depois que ele recupera a sua visão, Ananias então dá uma palavra de direção sobre a vida de Paulo, né? E ali depois disso, mulheres, nós vamos ver que Paulo então, numa visão que ele tem, né, de Jesus conversando com ele ali, a Bíblia vai relatar isso nesse mesmo capítulo, nós vamos ali ver que quando Jesus então, digamos assim, passa para Paulo, né, qual era a missão de Paulo, que Paulo iria precisar testemunhar daquilo que ele viveu, né? Ou seja, um homem que antes perseguia cristãos, matava cristãos, prendia cristãos, hoje então proclamava o nome de Jesus Cristo, né? Matava em nome de Deus, agora ele ia precisar fazer o quê? Ele ia precisar se retratar diante das pessoas e ele ia precisar carregar um chamado para poder ser um proclamador da palavra de Jesus Cristo sobre aquele tempo, diante aos lugares aonde Paulo iria pregar da palavra de Deus, né? Então ali nós vemos que bastou uma palavra de Jesus no encontro com Paulo. Nós vamos ver ali Paulo, um homem totalmente posicionado. E aqui eu tiro uma outra lição, mulheres. Existem homens e mulheres da Bíblia que Deus falou
apenas uma primeira palavra de orientação sobre a vida dessas pessoas. E foram pessoas que não se perderam no meio do caminho, não se corromperam, e elas permaneceram até o fim servindo a Jesus, sabendo quem elas eram no Senhor, sabendo o porquê elas haviam realmente escolhido esse caminho, e nenhuma tribulação fez com que vários homens e mulheres que a palavra de Deus registra para nós vamos ver ali que nenhuma dessas pessoas se corromperam no meio do caminho, grandes homens e mulheres de Deus. Assim como tiveram pessoas que se perderam no caminho, mas tiveram aqueles que perseveraram até o fim. E um ponto de reflexão que fica para nós hoje, mulheres, é que hoje nós vivemos numa geração muito fraca, sabe? Uma geração que, pelo fato de se abalar com as adversidades, deixam Jesus de lado, né? Ou seja, eu estou com Jesus até o momento que ele faz aquilo que eu quero, até o momento que ele está, né, cumprindo as minhas vontades. É como a gente ouviu uma palavra da Júlia essa semana, né, que ela compartilhou. E aquilo é muito verdadeiro. É muito da parte de Deus sobre o tempo que nós estamos vivendo nessa geração de hoje. Uma geração fraca, né, de pessoas, nós não podemos generalizar, mas aqui eu tô falando de pessoas, né, que caíram nesse erro, pessoas hoje que servem a Jesus, que escolhem Jesus por aquilo que Jesus pode dar e não por quem Jesus é. E aqui, mulheres, nós vamos ver que do livro de Atos até Filipenses ali, nós vamos ver que Paulo, então, depois que ele aceita a missão que foi proposta para ele, a missão que foi confiada para ele, nós vamos ver que Paulo, então, ele sofre perseguição, Paulo, então, é preso novamente, Paulo, ele sofre acusação, Paulo, ele passa por um naufrágio, né, nós vamos ver quando ele chega na ilha de Malta, Paulo passa pela rejeição, né, passa por pessoas que o condenam, que o julgam, como pode um homem que ontem matava, hoje, então, fala em nome de Jesus, sabe? E lá no livro de Filipenses, mulheres, que é o ponto que eu quero chegar, no capítulo 4, do verso 10 ao 20, se você tiver com a tua Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir, que agora eu quero ler a palavra. A Bíblia, ela vai dizer assim para nós, a gratidão de Paulo para com os filipenses, do verso 10 em diante. E ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero fazer uma pausa aqui nesse versículo 13, no tudo posso naquele que me fortalece. Mulheres, hoje, aqui se confirma mais uma vez que muitas vezes hoje nós vemos realmente assim, no meio, né, de cristãos que se dizem cristãos, mas são tão fracos de espírito, que nós vemos assim que tem pessoas que citam de cor Filipenses 4:13. Mas só sabe esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E muitas pessoas usam esse versículo isolado. Só que antes de Paulo falar que tudo ele podia naquele que o fortalecia, que era Deus, Paulo aqui então cita anteriormente do que? Dos sofrimentos que ele havia passado. Que ele aprendeu a ser um homem grato, mesmo quando a fome bateu a porta dele. Mesmo quando a adversidade bateu a porta dele, mesmo quando as perseguições bateu na porta dele, mesmo quando a desonra bateu na porta dele. Aí depois que ele cita, então diante de tudo isso, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, o tudo eu posso naquele que me fortalece não diz respeito só, não, eu consigo todas as coisas porque Deus é quem me fortalece. Não, não. Eu consigo principalmente passar pelas tribulações da vida, pelas adversidades da vida, porque tudo eu posso sofrer, viver e morrer por aquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. E no verso 14, ele segue dizendo assim, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Ou seja, Paulo, ele se alegrava diante, muitas vezes, as tribulações que ele passava, porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava sofrendo era por amor a Jesus.
Imagina nós, no meio das tribulações, nos alegrar e dizer assim: Jesus, obrigado por essa tribulação, porque eu tô passando, porque é para glorificar o teu nome. Gente, não é fácil. Quando a adversidade bate a porta, quando, sabe, as respostas contrárias, quando os nãos de Deus, sabe, quando a frustração, ela bate a porta, é muito difícil conseguir dar glória a Deus nesse momento. Só que Paulo aqui nos deixa uma lição tremenda de um homem que ele deu glória, independente das circunstâncias que ele vivia. Ele foi um homem que ele aprendeu a viver contente, a viver alegre em qualquer tipo de situação. Mesmo quando ele era honrado, aquilo não subia ao coração dele, ele não se orgulhava com aquilo, por quê? Porque ele sabia que aquilo não era uma honra para ele, mas era por aquilo que ele carregava dentro dele. A honra desrespeitava a presença de Jesus que estava dentro dele. Então ele sabia que a honra não era para ele. E em seguida aqui, no verso 16, ele segue falando assim: porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Aqui ele está falando de recursos, né? Não que eu procure o donativo, mas que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui ele finaliza o último capítulo aqui de Filipenses. Sabe, mulheres? Então, o que eu quero que nós possamos refletir, sabe, nessa noite, em cima dessa palavra aqui de Paulo, é que você possa, sabe, olhar para dentro de você nessa noite, sabe, e falar para Jesus assim: Jesus, sonda o meu coração, sabe, sonda o meu coração, sonda, sabe, as minhas... Como foi falado no vídeo dessa semana, eu achei assim o ponto mais precioso daquela palavra. Sonda as minhas motivações. Tem tudo a ver com aquilo que Deus quer nos ensinar nesse tempo, mulheres. Porque quando nós somos mulheres maduras em Deus, quando nós sabemos quem nós somos nele e o porquê que nós estamos nesse caminho, nós, então, somos mulheres em todo o tempo sujeitas ao Espírito de Deus, sabe? Submissas àquilo que Jesus quer ministrar no nosso coração, aquilo que Jesus quer nos ensinar com as nossas tribulações, com as nossas adversidades, e até mesmo, como eu conversava com a Sandrinha aqui no começo, falando de mim, e até mesmo quando Deus está em silêncio, né? E quando Jesus, ele se aquieta, quando Jesus, ele se cala, e você leva suas orações para o Senhor, e Jesus tem promessas para cumprir sobre a tua vida, e parece que essas coisas elas não chegam, e parece que essas coisas não acontecem. Agora, a pergunta que fica é: e se Jesus não cumprir? Jesus, ele não é homem para mentir, amém? Ele cumpre tudo aquilo sobre as nossas vidas. Mas o que eu quero colocar para nós nessa noite é assim: e se Jesus não cumprisse aquilo que ele prometeu para nós como promessa? Sabe? Eu sei que tem mulheres aqui que têm grandes promessas da parte de Deus sobre a vida delas. De grandes coisas que Deus tem para poder cumprir sobre a vida de cada uma de vocês. Assim como Ele tem sobre a minha vida. Mas o que eu quero colocar para nós aqui nessa noite, mulheres, para que nós possamos, sabe, entender a mentalidade de Paulo e trazer essa mentalidade sobre as nossas vidas, sabe? E se Jesus não cumprir? Se Jesus não cumprisse essas promessas? E se nós vivêssemos aqui nessa terra, escolhendo a Cristo todos os dias, sabendo que o fim da nossa vida seria simplesmente morrer por amor a Jesus? Porque o nosso reino não é esse. Porque a palavra de Deus fala que não é sobre os tesouros terrenos, mas é sobre aquilo que é eterno. Sabe, será que nós iríamos perseverar até o fim, como a palavra de Deus fala? Né? O que tem nos movido nesse tempo? Será que eu tenho me movido sobre uma palavra de uma promessa de Deus sobre a minha vida? Ou eu tenho me movido como uma filha verdadeira, dizendo assim: Jesus, não me importa aquilo que o Senhor tem para fazer e cumprir na minha vida, ou se eu ainda não viver para poder
é viver as promessas que o Senhor tem para mim. Sabe, mas eis-me aqui. Sabe, eis aqui os desejos do meu coração, eu te entrego os meus planos, eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego tudo aquilo que eu planejei, eu te entrego toda a minha agenda, todo o meu planejamento. Jesus, eu entrego tudo nas tuas mãos, para que eu possa caminhar sobre a tua palavra na minha vida, e não sobre a palavra que eu quero sobre a minha vida, né? É lícito sonhar, é claro que é. É lícito planejar. É lícito todas essas coisas. É lícito correr atrás dos nossos sonhos, correr atrás daquilo que nós determinamos em fazer. Agora, o que nós precisamos colocar para nós, mulheres, é que ainda que seja lícito, mas o que é que Deus está pedindo para nós nesse tempo? Sabe? E se Deus começar a pedir para nós até aquilo que é lícito? Se Deus começar a pedir para nós até aquilo que não vai contra a palavra dele? Mas e se ele olhar para nós hoje e falar assim para nós, olha, não é isso que eu desenhei para você. Não foi isso que eu chamei você para fazer. Sabe? E se hoje ele nos calasse, e se hoje ele tirasse a nossa visão e tirasse a nossa voz, será que mesmo assim, como aconteceu com Paulo, né? Será que mesmo assim nós permaneceríamos aos pés de Jesus? Sabe? Será que nós temos sido mulheres nesse tempo que nós somos verdadeiramente filhas? Ou será que nós estamos mais preocupadas com aquilo que é o fazer, né? Se tem uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha construção com Jesus, é que primeiro nós precisamos ser em Jesus, para depois fazer qualquer coisa para Ele. E ainda quando nós formos fazer, nós precisamos fazer com Ele. E fazer com Ele é deixar Ele determinar aquilo que nós precisamos fazer, cumprir e passar sobre as nossas vidas. Não tem como eu entregar a minha vida para Jesus pela metade. Ou eu sou integral diante da presença de Jesus, ou eu não posso viver pela metade. Eu não tenho como viver pela metade, sabe? A palavra de Deus fala sobre quem é, né? Que você seja quente ou você seja frio, mas que você não seja morno. Né? O que a palavra de Deus fala? Porque o morno, eu vou vomitar da minha boca aquele que é morno. Ou seja, Jesus ele não aceita entregas pela metade. Enquanto nós não conhecemos a verdade que é a palavra de Deus, né, que é a palavra que nos liberta, Jesus, o tempo da nossa ignorância, ele nos perdoa, né? O tempo da nossa imaturidade, ele nos perdoa. Agora, a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, a partir do momento que eu vivi experiências com Jesus, a partir do momento que eu decido, eu me posiciono, eu me inclino para poder viver segundo o coração de Deus, e eu conheço o desejo do coração de Deus, eu conheço o coração de Deus, eu não tenho como mais viver uma vida pela metade. Ou seja, é um caminho que não tem mais volta. Porque aquele que coloca a mão no arado, ele não pode, não deve olhar para trás. Sabe, essa é uma palavra que tem queimado dentro do meu coração. Muitas vezes, no meio das adversidades, o nosso primeiro desejo é desistir. A nossa primeira vontade é dizer assim, Jesus, eu tô tão cansada. Meu Deus, eu já passei tanto por essa situação aqui, parece que a história se repete todas as vezes. Não, isso aqui eu não quero nem mexer mais, eu não quero nem fazer. E muitas vezes é nesse lugar que Jesus ele quer que você permaneça. Porque é desse lugar que vai gerar em você uma fé inabalável, como a palavra de Deus fala. Sabe? É você dizer assim, Jesus, mesmo eu sendo moída, mesmo eu passando por todas as coisas, mesmo eu passando talvez pela ingratidão, né? Quem é que nunca estendeu a mão para alguém e depois você recebeu uma punhalada pelas costas, né? Ou depois alguém não teve, né, uma resposta de ingratidão por tudo aquilo talvez que você fez, né? E como isso dói dentro do nosso coração muitas vezes. E qual é a primeira reação? Ah, Jesus, eu não ajudo mais ninguém, eu não faço mais nada. Eu não faço mais nada, eu paro por aqui, eu não... Só que o que nós precisamos entender? Se Jesus que foi Jesus foi rejeitado, se Jesus que foi Jesus foi traído, se Jesus que foi Jesus foi perseguido, o que nós esperamos sobre as nossas vidas? Ele não merecia viver tudo o que ele passou como homem quando ele veio para essa terra e se fez homem. Mas eu e você, nós não somos dignas de receber nada do contrário daquilo que nós já recebemos. Então, o que nós precisamos entender é que Jesus, através da sua infinita misericórdia, muitas vezes ele nos livra das situações porque ele nos ama e porque ele reconhece em nós, quando nós somos filhas maduras diante da presença de Deus,
sabe, com o coração entregue, com o coração voltado para a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, sabe? Algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração é que chegou um tempo que nós precisamos realmente, mulheres, viver uma maturidade em Deus, sabe? Chegou um tempo que eu não posso mais viver só aquilo que eu quero viver, sabe? A situação apertou aqui, eu, né, como a gente fala, eu vou espanar, eu saio correndo e eu não quero, sabe? Não, porque se a gente olhar para a vida de Paulo, Paulo com todas as tribulações que ele passou, nós não vemos em nenhum momento Paulo ser abalado. Mas ele foi um homem de uma fé inabalável. Agora a minha pergunta é, qual a diferença de Paulo para mim e para você? Tem alguma diferença? Se você olhar para mim e falar assim para mim, Dani, se você pregar de Jesus e falar que Jesus suportou tudo, não é nem justo querer comparar com a gente. Ok, tudo bem. Ainda que Jesus sofreu isso como homem. Mas eu não estou falando de Jesus aqui, eu estou falando de Paulo. Um homem de carne e osso como eu e você, do qual a Bíblia relata que ele tinha um espinho na carne, do qual a gente não faz ideia o que era. Algo que era permitido sobre a vida dele, como se ele não conseguisse vencer aquilo. E mesmo assim, Paulo, ele perseverou até o fim. E qual é a diferença de Paulo para mim e para você? Não existe diferença, sabe? O que Jesus tem incomodado o meu coração, mulheres, é por que nessa geração nós não conseguimos viver coisas que os homens e mulheres da Bíblia viveram, sabe? Por que a gente não consegue ver mais de perto, verdadeiramente, pessoas sendo curadas? Sabe? Cegos recuperando a sua visão, coxos andando. Entende? Por que a gente não consegue ver tantas famílias mais sendo restauradas quando estão machucadas? Hoje em dia a gente vê assim muito mais pessoas decidindo pelo divórcio do que restaurando o casamento. Sabe, a pergunta que fica é o que tem faltado para nós que nós não estamos conseguindo, sabe, muitas vezes viver e fazer aquilo que grandes homens e mulheres da Bíblia fizeram. Homens e mulheres que tinham pecados como eu e você, que tinham falhas como eu e você, que cometiam erros como eu e você. Sabe, isso é uma palavra que tem incomodado o meu coração. É algo que, sabe, tem me incomodado. Eu tenho falado, Jesus, o que tem nos faltado? Para que o Senhor manifeste mais da tua glória no nosso meio, como o Senhor fazia, sabe, nos tempos da Bíblia. O que tem faltado para nós? Sabe, o que tem faltado a gente aprender? O que tem faltado mais a gente se posicionar? Sabe, eu vejo aqui que Deus, ele quer levantar mulheres, sabe, que não são feridentas, né, como a gente fala. Sabe, mulheres de mimimi, né? Aí eu fico chateadinha com tudo, eu fico aborrecida com tudo. Qualquer coisa me abala, qualquer coisa me tira do foco, me tira a estrutura, qualquer coisa me distrai. Sabe, se a gente olhar para a vida de Paulo, não é isso que nós aprendemos. Mas Paulo foi um cara totalmente focado na cruz. Tanto que depois disso, mulheres, para a gente finalizar a reflexão, lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 ao 20, nós vamos ver ali quando Paulo já está prevendo a sua morte, né? Nós vamos ver ali, a Bíblia relatar ali quase que, digamos ali, os últimos dias de Paulo, sabe? E é tão lindo, mulheres, ler isso, porque assim, eu não sei para vocês, sabe? Mas assim, para mim, é uma inspiração, sabe? Ler o que Paulo fala já ali no final da vida dele, né? Vai falar assim: o apóstolo Paulo, abandonado pelos homens, mas não por Deus. E se todo mundo hoje abandonar você? E se hoje você ficar sem ninguém? Você ainda escolhe por Jesus? Você ainda permanece escolhendo a cruz, escolhendo a Cristo? Porque foi isso que aconteceu aqui com Paulo. Nos últimos dias ele terminou os seus dias sozinho. Ele fez tantas coisas e no final da vida termina ele e Jesus. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, aqui, um cara que se corrompeu, né? Quantas pessoas caminham do nosso lado e se perdem no meio do caminho e se corrompem, ficam perdidas no meio do caminho, né? Não prosseguem na missão junto com a gente. Me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, porque para mim ele é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade
em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os meus pergaminhos. Alexandre o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as tuas obras. Aqui então Paulo traz à memória algumas maldades da qual ele também sofreu. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Quantas pessoas que nós pregamos, que nós falamos do amor de Jesus, né, que nós ministramos e rejeitam a palavra de Deus. E muitas vezes nós paralisamos, né? Jesus, será que o problema sou eu, que essa pessoa ela rejeita? Né? E muitas vezes pensamos em desanimar, em desistir. Da minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu. Aí aqui ele começa a glorificar a Deus de novo. Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, a todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui, mulheres, o versículo aqui que mais me chama a atenção, sabe? E que eu quero deixar para nós aqui esse versículo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe? Se Jesus hoje nos recolhesse, se hoje fosse o último dia das nossas vidas, e nós pudéssemos falar algo antes de Jesus nos recolher, será que nós poderíamos apresentar diante de Jesus essas mesmas palavras de Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira e, acima de tudo, eu guardei a fé. Porque muitas vezes, para poder completar a carreira, nos custa muito. Nos custa muita dor, nos custa muita lágrima, nos custa muito sofrimento. Muitas vezes, quando existe uma divergência dentro da família, muitas vezes, vou colocar de exemplo lá, né? O marido lá não é cristão, a esposa não é cristã, né? Existe ali um jugo desigual. E muitas vezes um dos dois não suporta a pressão do chamado, não suporta as situações que estão vivendo, e muitas vezes opta por seguir um outro caminho, né? E o marido ou a esposa não, decide permanecer no caminho, isso começa a trazer divergência dentro de casa, começa a gerar problemas dentro de casa, e muitas vezes isso nos custa todos os nossos sonhos, custa tudo o que nós temos. E assim como Paulo, quantas de nós talvez vamos terminar sozinhas, né? Para quem é casado, a gente não sabe quem vai primeiro, né? Se é o marido ou se é a esposa. Mas a pergunta que fica é, e se a gente chegar ao final da nossa vida, sozinhas e abandonadas, com relação a homens, com relação a amigos, com relação à família? O que resta para nós? O que resta para nós é Jesus. E é por esse Jesus, mulheres, que nós temos que viver todos os dias das nossas vidas. Não diz respeito às conquistas sobre essa terra. Não diz respeito ao quanto nós vamos ser conhecidas, o quanto as pessoas vão reconhecer as palavras que saem da nossa boca. Não diz respeito aos planos, aos planejamentos, aos ganhos que nós colocamos aqui nessa terra. Porque nós não vamos levar nada disso com a gente. No final da nossa vida, se tivermos a chance ainda de olhar para trás, é para olhar e dizer, Jesus, sabe, eu espero que eu tenha combatido o bom combate. Eu espero que eu tenha completado a carreira que me foi proposta. E eu espero que eu possa ter sido uma mulher que eu guardei a minha fé. Que eu tenha sido uma mulher de uma fé inabalável. Uma mulher que ainda desejasse coisas da terra, mas que abriu mão de tudo por amor à tua palavra. Uma mulher que ela está disposta a morrer por carregar esse evangelho. Porque no final, ali, é exatamente isso que acontece com Paulo, né? Paulo, ele morre por amor ao evangelho, assim, tanto como tantos outros apóstolos que morreram por amor à palavra de Deus, sabe?
Então, assim, em nome de Jesus, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, mulheres, e eu espero, assim, que através dessa palavra simples, sabe? Mas que nós possamos ser confrontadas nessa noite, sabe? Convidadas a realmente a perguntar para Jesus, sabe? Jesus, será que eu tenho sido essa mulher? Se eu ficar sem nada hoje, será que eu vou continuar sendo grata ao Senhor? Será que eu sou uma mulher que eu aprendo a viver contente em qualquer situação? Se a fome bater, se a falta de dinheiro bater, se o desespero bater, se uma perca bater na minha porta, se eu perder alguém que eu amo, será que ainda assim eu vou ter o meu coração grato ao Senhor e vou continuar glorificando o teu nome? Será que eu consigo perseverar até o fim? Sabe? Talvez quando a gente teve um encontro com Jesus, talvez ninguém contou essa verdade para nós. Talvez o que você ouviu na tua vida, algumas eu não sei, é que a vida com Jesus é fácil, é uma vida de bens e riquezas, bênçãos e prosperidade, mas quero dizer para você nessa noite que se disseram isso, mentira. Porque o preço do evangelho, ele custa muito caro. A nossa salvação custou muito caro. Custou a vida e o sacrifício de Jesus naquela cruz. Cada gota de sangue derramada ali por amor à minha vida e à tua vida. E a vida de tantos outros que iriam rejeitar esse Jesus. Então, em nome de Jesus, que o sacrifício